American Horror Story Double Feature surgiu trazendo um monte de coisa que ninguém sabia o que estava acontecendo. Como é que ia funcionar essa história de 2 temporadas em uma só? Nós já recebemos 3 episódios e finalmente eu consegui assistir. Eu trouxe pra vocês uma crítica. Você pode assistir esse vídeo tranquilamente, que ele não vai ter spoiler até determinado momento. E aí depois eu aviso pra vocês que vai ter spoilers pesadas, porque é necessário você ter assistido o vídeo. Mas no vídeo de hoje vamos falar sobre os 3 primeiros episódios de Red Tide, American Horror Story. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre American Horror Story Double Feature. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal, deixa um like, assine as notificações. Aqui temos vídeos novos todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Lembra também de se inscrever nas nossas redes sociais e caso você queira e possa fazer uma colaboração para ajudar a nossa iniciativa, o nosso Pix está aqui embaixo. Você pode fazer uma doação de qualquer valor. Desde já agradecemos muito. Bom, pessoal, eu disse que eu avisaria quando nós tivéssemos spoilers. O que eu vou fazer agora não é um spoiler, é uma explicação da base introdutória do que é o universo que nós estamos trabalhando nesta temporada. Finn Wingcrock vive um escritor com dificuldades. Lily Rabe faz a sua esposa grávida e a sua filha, Ryan Kiera Armstrong, se muda para uma cidade praiana isolada no inverno. Assim que se instalam, os verdadeiros residentes da cidade começam a aparecer. Nessa fase introdutória, quando a família se muda para essa cidade, que é por um período para que o pai possa escrever um livro que ele está precisando, a manager dele, que é a agente, ela tá pressionando ele de todas as formas porque eles precisam trazer esse livro. E é uma cidade em que as pessoas vão para escrever esses livros. É muito similar ao jogo de videogame O Chamado de Cthulhu. Eu finalizei o jogo há um tempo atrás e me lembra muito aquele universo. Por quê? Tem aquele rolê dos pescadores, das casas velhas de madeira que são afetadas pela maresia. E naquela cidade, as pessoas estão com muitos problemas de alguma droga muito pesada que ninguém sabe o que é. Sabe quando você vê um usuário de crack, por exemplo? Não é daquele jeito. A Lily Rabe faz uma personagem que já identifica logo de cara que existe uma animalidade naquelas pessoas. E elas se contorcem de um jeito maravilhoso, é surpreendente, é surreal e tá num nível altíssimo. O primeiro episódio a gente recebe ele de uma forma mais tranquila, mostrando aos poucos. E aos poucos nós começamos a ver referências específicas a alguns filmes. De agora em diante eu vou começar a dar pequenos detalhes sobre o que aconteceu. Você pode considerar spoiler. Então, caso você considere spoiler, eu te vejo no próximo Nerdoterapia. Mas para você que gosta de conversar um pouco mais sobre isso, eu vou te dar esses detalhes e algumas indicações de filmes que vão te ajudar a fazer uma boa leitura do que você está assistindo. Nessa cidade, existe aquela famigerada pílula preta que a gente viu quando lançou o teaser de American Horror Story Double Feature. Completamente diferente, não tem nada a ver realmente com o que rolou em Asylum. A pílula preta é introduzida no primeiro episódio, mas mais explorada no segundo episódio. Basicamente, quando você consome a pílula, ela te permite desbloquear a trava artística que você tem. Se você é artista, você pode em algum momento da sua vida ter travado na escrita, por exemplo. Se eu vou escrever um espetáculo, um livro, eu tenho uma habilidade que raramente eu travo, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, se eu travar num, destrava no outro, desce o cacete, vai fazendo. Mas não, existem pessoas que travam real. Conheci muitas delas durante meu processo de mestrado, mas essa pílula destrava. E essa pílula que ele recebe é dada por outros 2 personagens, que são vividos pelo Evan Peters e a Frances Corey, ou Conroy, depende da pronúncia de cada um. O segundo episódio explora mais os efeitos colaterais dessa pílula. O primeiro e o segundo episódio foram soltados ao mesmo tempo, porque eu imagino que eles precisavam vir juntos. O primeiro episódio ele dá uma base da história e o segundo explora mais a visceralidade da história. Para vocês terem ideia, eles viram temporariamente, entre muitas aspas, vampiros. Porque eles têm a necessidade física de absorver sangue. E aí, nesses 2 primeiros episódios, a gente vai ver grandes referências a Lovecraft, de modo geral. Nós vemos tanto Sinking City, que é um game inspirado nessa ambientação, quanto o Chamado de Cthulhu. E de repente nós começamos a hibridar para um outro caminho, que vai ali num The Lost Boys, que tem inclusive essa inspiração sobre praia e tudo mais. Só que aos poucos a gente vai pro 3º episódio e agora tem spoilers pesadas. Mas se você quiser continuar comigo vai ser muito legal. O que acontece é que o escritor vivido pelo Finn Wingcrock
A filha dele também é uma artista. E ela tem um pequeno bloqueio, só que ela é uma criança. E o que acontece? Ela rouba uma das pílulas e toma. Quando essa criança no segundo episódio rouba a pílula e toma, ela destrava. E aí a gente vê uma situação que aproxima de muitos filmes. Dentre eles, Entrevista com o Vampiro. Isso acontece quando o Louis e o Lestat, eles criam a criança vampira. E é proibido. A gente vê isso sendo explorado também em Crepúsculo, quando a Bella e o Edward têm a Renesmee. É proibido. Nós vemos também uma aproximação com Deixe-me Entrar, onde crianças vampiras estão na ativa. E você vê esse desenvolvimento de personagem muito similar dentro de American Horror Story. E aí eles trazem para o debate uma coisa muito legal. Aquela situação que a gente vê ele entrando para poder ir coletar sangue no terceiro episódio, basicamente eles começam a procurar pessoas que as pessoas não vão dar falta delas. E ele acaba caindo numa armadilha que ele quase é morto, e é citado os snuff films. Um filme snuff é um filme em que pessoas morrem de verdade. São lendas, mas existe todo esse mistério. Por exemplo, existe um filme chamado Holocausto Canibal, que reza a lenda que as cenas de canibalismo, eles consumiram realmente carne humana das pessoas que eram atores. Mas a gente sabe que grande parte do elenco tá vivo e não teve problema nenhum, mas existe esse rumor do snuff film. Ao mesmo tempo que tem uma aproximação de outros filmes que vão para uma via muito mais bizarra, como a Serbian Movie, onde a gente tem uma exploração de uma via mais sexual dessa situação. Se você assiste a Serbian Movie, que é um filme absurdamente perturbador e que coloca a gente numa reflexão muito desgastante e que embrulha o estômago, você vê a similaridade com aquela cena. No fim das contas, dá tudo certo pra ele. E é claro que daria, pelo menos até agora, né, gente? Até chegar ao fim do episódio. Mas algumas informações importantes que foram dadas em relação ao que a gente conseguiu ver nos teasers anteriores. Os dentes e aquelas criaturas são pessoas. Só que uma pessoa que toma a pílula preta, se ela não tiver essa predisposição artística que eles chamam de talento, a pessoa vira um bicho. E é um bicho que come gente. Só que as pessoas que têm essa predisposição artística, esse suposto talento, no pós-crédito desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre talento. Então, se você quiser ficar comigo até o final, nós vamos falar sobre a minha concepção de talento, visto que eu sou um artista e as pessoas sempre falam pra mim, ah, você é tão talentoso, e eu vou falar a minha visão disso tudo. As pessoas que são talentosas, elas acabam entrando nessa pira porque dá grandes oportunidades pra ela. O livro que ele escreve e envia pra agente dele, que é vivida pela Leslie Grossman, que tá maravilhosa, inclusive, ela consegue vender os direitos do livro, consegue vender os direitos pra filmagem, inclusive. Então, tipo assim, as pessoas ficam famosas com esse tipo de situação. Só que nós vemos vários outros personagens. Dois deles que eu gostaria de destacar é a Sarah Paulson, que fez o quê? American Horror Story quase todos ela está. Ela é muito boa, só que ela tá surreal. Ela virou um monstro agora da atuação. Ela já era boa. Tudo que a gente viu dela, ela era muito boa. Mas ela tá um monstro agora. Você vê assim, você fala, cara, você tá nível Jessica Lange rindo agora. Só que o que mais me surpreendeu, Macaulay Culkin. A gente já tinha visto fotos dele como drag queen, o que já dava pra delinear lá no início do episódio. Quando a gente tem a abertura, não tá escrito Double Feature. Tá escrito Red Tide, que é traduzido como Maré Vermelha. Sendo assim, o Death Valley é quando a gente vai ter a outra abordagem que vai falar dos aliens, e aí muito possivelmente ele vai ter outro personagem. Porque o personagem dele hoje é muito similar a uma pessoa com dependências químicas que tá atrás de droga de qualquer jeito. Só que ele não é bem isso, ele é mais uma pessoa que tá tentando se vender, é um desses artistas que também não conseguem empregos. De modo geral, todos esses filmes que eu citei pra você têm muitas referências estéticas e clássicas a ele, porque American Horror Story é assim. Ele bebe de várias fontes, faz citação a vários filmes diferentes, o que a gente vê também ao longo desses percursos. De acordo com que as histórias reais que inspiram esses personagens forem aparecendo, eu trarei outros vídeos derivados. E também trarei vídeos compilados de outros episódios, mas eu nunca vou trazer de um único episódio, vou tentar sempre trazer de mais de um, pra dar conta da gente falar de vários assuntos diferentes aqui no canal. Tá legal? E pra você que assistiu e não assistiu o episódio, me conta aqui o que você tá achando de todas essas informações. Tá gostando dessa nova temporada de American Horror Story? Tá curtindo essa abordagem diferenciada de vampiros temporários, meio criaturas aquáticas, esses bichos estranhos? O que tá achando desses novos atores? Me conta aí. Mas lembra também de clicar aí, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias pra deixar você por dentro de tudo que tá acontecendo no universo nerd. Eu sou Cauã Oliveira e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Em American Horror Story nessa temporada nós temos um debate muito legal sobre talento. Porque é colocado que o talento existe, pipipipopopó. Eu discordo.
Eu sempre discordei, eu sempre fiquei muito ofendido quando as pessoas falam pra mim, ai, você é tão talentoso, porque elas ignoram o tempo que nós passamos estudando, nos dedicando a técnicas específicas que não são talento, são técnicas que você tem que sentar a bundinha e estudar pra caramba. Eu não aprendi a tocar saxofone da noite pro dia, eu aprendi soprando o saxofone sem sair um som. E quando eu toquei pela primeira vez uma música inteira, as pessoas falam, nossa, olha tanto que ele é bom, talentoso, pegou e já saiu tocando. Não foi. Quando eu cheguei exímio no sapateado, eu não cheguei exímio, eu estudava loucamente em casa, de manhã, de tarde, de noite, no ônibus, na rua, em tudo que é lugar. Então, assim, as pessoas se utilizam da palavra talento para falar que artista baixa um espírito, porque algumas pessoas, milagrosamente, ficam famosas. E eles acham que pessoas famosas são talentosas, e não são. Elas trabalham pra caramba. A gente trabalha muito mesmo. Tudo que eu sei artisticamente, nada veio de mão beijada pra mim. Balé, jazz, sapateado, dança contemporânea, hip hop, karatê, capoeira, kung fu, sapateado, saxofone, violão, nada disso foi da noite pro dia, gente. Foi persistência, treino e técnica. Tudo baseado num sistema muito objetivo. Então eu tinha que sentar, era 2 vezes por semana aula X, 2 vezes por semana aula tal, 2 vezes por semana aula tal, e a gente tem que ser assim. Eles têm que reconhecer que não é tipo, ai, talento, baixou um espírito ali, tá maravilhoso. Não é, gente. Nós artistas trabalhamos muito, muito mesmo. Então, sempre que você for utilizar a palavra talento, lembre-se de que como as pessoas podem se sentir diminuídas perante a todo o trabalho e esforço que elas têm ao longo de uma vida inteira para executar bem uma técnica. Eu vou lá. Beijocas.